Olha, tudo vai voltando aos poucos ao normal e um dos fatores, por exemplo, que foram afetados pela greve dos caminhoneiros foi a distribuição de correspondências. Olha só, 85 milhões de encomendas, cartas, boletos e por aí vai, não puderam ser entregues pelos Correios. E agora, como é que fica a situação? A Rosana Cerqueira está numa central de distribuição dos Correios em São Paulo. Conta pra gente como é que estão os trabalhos. Oi, Rosana, boa tarde para você. Quanto tempo os Correios vão levar para normalizar as entregas? Leila, boa tarde a todos. A expectativa é de que menos isso leve aí 15 dias. E eles estão trabalhando em esquema de mutirão. Normalmente, aos sábados e domingos, os carteiros, por exemplo, não trabalham. Só aqui em São Paulo, eles trabalharam 3.620 carteiros. Por isso, inclusive, que a gente tem essa imagem aqui desse centro de distribuição um pouco mais vazio aqui praticamente. Entregaram muita coisa e tem caminhão represado na estrada que vai chegar. Sobre esse assunto, nós vamos falar aqui com Marcos Vinícius Barbosa da Costa, que é superintendente estadual de operações aqui dos Correios. Tem coisa para chegar ainda? Vai ter novas operações aí, novos serões, hora extra, final de semana em todo o país? Boa tarde. Boa tarde, Rosana. Boa tarde, amigos da Globo News. Sim, um grande esforço concentrado nosso para, mais rapidamente possível, colocar as distribuições em dia. Esse final de semana, só aqui em São Paulo, para você ter ideia, foram mais de 100 mil encomendas entregues, mais de 350 mil correspondências entregues. Todo o Brasil com uma coisa próxima a 3 milhões e 700 mil objetos entregues. E isso a gente deve repetir no próximo final de semana, né, nesse grande esforço para, no prazo de 15 dias, colocar absolutamente em dia todas as entregas no país. 85 milhões é muita coisa. Tem caminhão para chegar, caminhão que ficou parado. Como é que, para as pessoas entenderem como é o fluxo disso tudo? Sim, tem caminhões ainda vindo para São Paulo e de São Paulo também saindo. São Paulo é o grande exportador, para usar uma expressão comum aqui no Correio, é o grande captador de correspondências e encomendas do Brasil. Então nós temos muita correspondência, muitas encomendas saindo de São Paulo. Desde quinta-feira a gente começa a ter uma situação mais normal do ponto de vista de transporte e já fluindo essa correspondência. Em 15 dias, certamente, todos esses objetos parados, todos esses objetos ainda em trânsito, chegarão e serão entregues em todo o país. E as pessoas vão trabalhar, na verdade, os carteiros, o pessoal aqui interno, no final de semana de novo, novamente? Sim, a gente deve fazer uma nova avaliação mais próximo do final de semana para entender qual é a quantidade necessária também. O grande esforço foi nesse final de semana, como você mesmo disse, aqui em São Paulo, mais de 3.600 carteiros trabalhando. E para que a gente possa antecipar e cumprir esse prazo de 15 dias, que é o compromisso nosso com os clientes, no sentido de colocar em dia a distribuição. As pessoas, prejuízos, a gente sempre pensa em prejuízo, conta atrasada, óbvio, as pessoas vão se acertar com bancos, empresas, quem tem conta, por exemplo. Mas vocês têm algum cuidado especial em situações como essas? Por exemplo, cargas que talvez possam ter, de alguma forma, algum outro tipo de problema? Que cuidados vocês tomam em uma situação como essa de represamento? Porque eu imagino que isso aqui deve ter ficado muito cheio naqueles dias, né? Sim, há um sistema de priorização de carga, em que a gente faz o tratamento e a distribuição dos objetos que nós chamamos de perecíveis. Então, quando a gente fala de correspondência, por exemplo, são as faturas, são as contas, e isso tem prioridade no tratamento, no encaminhamento, na entrega, né? Havia, sim, um represamento por conta da falta de caminhões, pela disponibilidade de transporte, mas ainda assim, boa parte nós conseguimos fazer o encaminhamento. Então, era priorizado esse tipo de objeto. Muito obrigada pelas informações, Leila. Só para a gente ter uma ideia, aqui São Paulo é responsável, toda essa região, Grande São Paulo, Litoral Sul, onde nós estamos, esse centro, responsável por cerca de 50% de todas as entregas do Correio do país. Cartas e encomendas. É muita coisa, viu, Leila? Ainda também para ser entregue, né? Sem dúvida. Nossa, eu fico imaginando a trabalheira, né, que o pessoal ainda tem pela frente. Rosana, muito obrigada. É? Não é? Uma loucura.